Oi, meu nome é Marisa. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente quer saber o que aconteceu comigo, o que me trouxe até aqui, aonde a vida me levou. A verdade é que o que eu tenho para contar não é fácil, mas eu estou aqui, aos 68 anos, para dividir com vocês minha história, minha verdadeira história. Eu sei que muitos de vocês talvez nunca tenham passado por algo como eu. Ou talvez alguns se sintam tão perdidos quanto eu estava há 50 anos atrás. Mas antes de tudo, eu quero que saibam que minha jornada começou em um lugar muito simples, muito parecido com a realidade de muitas de vocês. Eu morava em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Fui criada com uma família simples, mas cheia de amor. Não sabíamos muito sobre o mundo fora dali. Mas quem se arriscaria a sair de um lugar que parecia seguro? Eu tinha 18 anos e uma vida pela frente. Ou melhor, eu pensava que tinha. Sonhava com uma vida melhor, com oportunidades, com um futuro mais brilhante. E como acontece com muitas garotas da minha idade, a ideia de sair do meu bairro, de ver o mundo, de ajudar minha família, me parecia irresistível. Foi aí que apareceu meu tio, Alberto. Ele era o cara da cidade grande, sempre cheio de histórias de viagens e promessas de coisas boas. Quando ele me disse que podia me arranjar um emprego em Lisboa, eu senti que era a minha chance. Você vai trabalhar como assistente administrativa, Marisa. O salário é bom, vai ser uma ótima oportunidade para você. Eu cuido de tudo. Ele me disse isso com um sorriso tão convincente, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu acreditei nele. Afinal, ele era meu tio, minha família. Ele nunca me faria mal. Com aquela promessa, parti para Lisboa cheia de expectativas, com meu coração acelerado e uma mala cheia de sonhos. Mal sabia eu que a vida me estava preparando uma realidade bem diferente. Não era um escritório que me esperava. Não era uma vida tranquila com um bom salário. Ao invés disso, fui levada para uma casa afastada no centro da cidade. Um lugar com janelas trancadas, luzes fracas, onde o cheiro do medo se misturava ao ar viciado. Lá, o único trabalho que me ofereciam era algo que eu jamais imaginei que fosse possível. Meu corpo se tornaria a mercadoria de outros. Eles me venderam, me trataram como um pedaço de carne. E foi assim que comecei a ser forçada a fazer. O que eles queriam? Eu sei que muita gente pensa: como é possível que alguém caia nisso? Como alguém confia tanto assim? Eu era jovem, ingênua, e a confiança que coloquei em meu tio foi a maior falha da minha vida. Ele me vendeu, sim, e isso me destruiu de uma forma que vocês, que estão assistindo agora, talvez nunca compreendam. Os dias no bordel foram os piores da minha vida. Eu não sabia mais o que era ser eu mesma. Cada cliente que passava por aquela porta me fazia perder um pedaço da minha alma. Fui forçada a fazer coisas que nunca imaginei que meu corpo suportaria. Mas o que mais doeu não foi o sofrimento físico. O que mais me machucou foi a traição de quem eu mais confiava. Meu tio Alberto. Ele foi quem me vendeu, quem me entregou e me deixou em um lugar sem saída. A dor que sinto até hoje não é só pela vergonha, é pela traição de quem deveria me proteger. Eu sei que quem está assistindo esse vídeo pode pensar: mas Marisa, como você não viu os sinais? Como não percebeu a armadilha? Acredite, eu também me pergunto isso todos os dias. Mas a verdade é que, naquele momento, eu estava cega. Eu não sabia o que era o tráfico humano. Eu não sabia que existiam pessoas tão cruéis capazes de fazer isso. O que eu vi naquele momento foi apenas um futuro brilhante, uma chance de mudar minha vida. Mas o que me esperava era um pesadelo. Fui forçada a atender até 8, 10 homens por dia. Cada um deles era mais cruel que o outro. Eu não era mais Marisa. Eu era só um corpo, uma coisa.
Eles nunca me olharam nos olhos. Eles nunca perguntaram se eu estava bem. Eu perdi minha identidade, minha dignidade. Eu só queria sair dali, mas como? Eu não tinha documentos, não tinha ninguém. Eu estava presa em um país que não era o meu, sem saber a quem recorrer. Mas não me rendi completamente. Algo dentro de mim dizia que eu poderia escapar, que havia algo mais para mim. E acreditem, foi exatamente nesse momento, no meio daquele inferno, que conheci alguém que mudou minha vida. Alguém que se importava de verdade. Giancarlo era um cliente regular no bordel, mas ele não era como os outros. Quando ele olhou para mim, não me viu como um objeto. Ele me viu como uma pessoa, e eu sei que foi isso que fez a diferença. Ele percebeu a dor nos meus olhos, viu o sofrimento e começou a conversar comigo. No início, eu não sabia se podia confiar nele, mas algo nele me fez sentir que talvez eu pudesse sair daquele lugar. E foi ele quem me deu a primeira esperança de que eu conseguiria sair. Ele começou a me ajudar, a planejar minha fuga, a me dar força para acreditar que eu ainda poderia ser livre. Eu sei que o que vivi é algo muito difícil de compreender. Mas eu estou aqui agora, compartilhando minha história com vocês. Porque eu sei que essa dor não foi em vão. Eu sei que talvez alguém aí do outro lado precise ouvir isso para não cair na mesma armadilha. Porque a vida é cruel e muitas vezes somos enganados, mas também somos fortes e podemos vencer. Agora eu quero saber de vocês. Quantos de vocês já passaram por uma situação em que confiaram demais, em que alguém traiu sua confiança? Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe suas experiências. Eu estou aqui para ouvir e para aprender com vocês. Porque juntos podemos nos ajudar. Se você está aqui assistindo, isso já significa que a minha história tocou você de alguma forma. Eu realmente espero que, ao ouvir o que eu vivi, você também consiga entender a gravidade das coisas que acontecem nas sombras, longe dos nossos olhos. Mas, ao mesmo tempo, a minha história não é apenas dor. É sobre resistência, sobre luta e sobre o que encontramos dentro de nós mesmos quando não temos mais nada a perder. Quando cheguei em Lisboa, a primeira coisa que percebi foi o silêncio. Um silêncio que parecia me engolir. Era como se o mundo estivesse ao meu redor, mas eu estivesse em outro plano, desconectada de tudo. No começo, eu tentei me convencer de que tudo era um mal-entendido. Eu pensava que meu tio ia aparecer em algum momento, que ele iria me resgatar e explicar que tudo isso era um erro. Mas ele não apareceu. O bordel estava escondido em uma rua escura e esquecida, longe dos olhos curiosos da cidade. Logo que entrei, o cheiro do lugar me invadiu. Era um cheiro estranho, uma mistura de suor, cigarro e algo muito mais pesado. Algo que fazia o ar ficar difícil de respirar. Eu não sabia para onde olhar, não sabia o que esperar. Os outros rostos ali estavam vazios, como se já tivessem sido arrancados de dentro, como se só o corpo ainda existisse. Eu fui levada a um quarto pequeno, com uma cama suja e cortinas pesadas que mal deixavam a luz entrar. Era ali que tudo acontecia. Eu tinha sido vendida, e agora eu não tinha mais escolha. Comecei a entender o que estava acontecendo quando as primeiras ordens vieram. Eles me forçaram a atender os clientes. Não havia espaço para questionamentos. Não havia espaço para nada. Eu não era mais Marisa. Eu era apenas uma mercadoria, um corpo para ser usado. E a dor que senti foi a dor de perder tudo. Perder minha identidade. Perder meu valor. Perder minha alma. As primeiras semanas foram uma tortura. Cada dia parecia ser o pior dia da minha vida. Eu não sabia como escapar. Não sabia quem podia me ajudar. E estava tão assustada que mal conseguia pensar direito.
cada cliente que entrava naquele quarto deixava um pedaço meu para trás. Eles não me viam, não me sentiam. Eu era apenas uma coisa a ser usada e descartada. A humilhação era tão grande que às vezes eu me perguntava se algum dia eu conseguiria me lembrar de quem eu realmente era. Mas no meio de toda essa dor, havia algo dentro de mim que se recusava a desistir. Algo que me dizia que, apesar de tudo, eu tinha direito a algo mais. Mesmo que minha mente estivesse destruída, meu espírito ainda tentava resistir. E, por mais que o lugar fosse sombrio, por mais que eu sentisse que não havia mais saída, eu sabia que eu não estava sozinha. Foi ali, no meio de tudo isso, que vi algo que me deu uma pequena luz de esperança. Eu comecei a ver algumas das outras mulheres que estavam presas ali, e embora a maioria delas estivesse tão quebrada quanto eu, uma delas se destacou. O nome dela era Sofia. Ela era uma mulher mais velha, com um olhar cansado, mas que ainda carregava algo em seus olhos. Algo que me fez perceber que ela sabia o que estava acontecendo ali. Ela começou a me falar sobre como as coisas funcionavam, sobre como o lugar estava estruturado, sobre como algumas mulheres como ela já tinham aceitado a vida ali e desistido de tentar escapar. Mas eu não queria aceitar isso. Eu não queria me entregar àquele destino. Eu queria sair. Eu queria voltar para a minha casa, para a minha família. Mas como o tempo passou e eu comecei a entender o que estava acontecendo. Os donos daquele lugar eram frios, calculistas. Eles não me viam como uma pessoa, mas como uma forma de lucro. Eu não era nada para eles, apenas uma maneira de ganhar dinheiro. Eles me forçavam a atender 1, 2, até 3 homens por dia. E cada um deles era mais brutal que o outro. Eles não me viam, não viam minha dor. Não viam a tristeza nos meus olhos. O que importava para eles era que eu fosse usada, que eu fosse consumida até não restar mais nada. Eu comecei a perder as esperanças, mas eu ainda tinha algo. Algo que talvez fosse mais forte do que todo aquele sofrimento. Eu ainda tinha minha vontade de viver. Eu ainda tinha um fio de esperança. Cada vez que eu pensava que não aguentaria mais, algo dentro de mim dizia que eu não deveria desistir. Foi nesse momento que algo mudou. Ele apareceu. Giancarlo. Eu sei que ele não foi o herói perfeito, mas ele foi o que eu precisava naquele momento. Ele era um cliente regular, mas ao contrário de todos os outros, ele via em mim mais do que apenas um corpo. Ele percebeu a dor em meus olhos e começou a falar comigo. No início, eu não sabia se podia confiar nele. Eu não sabia se ele seria apenas mais um que se aproveitaria de mim. Mas algo nele me fez acreditar que eu ainda tinha uma chance. Ele começou a me ajudar, me oferecendo palavras de conforto, me dando esperança. Ele me disse que poderia me ajudar a escapar, que havia uma saída, que eu não estava condenada a viver ali para sempre. Ele me falou sobre uma forma de fugir, sobre como planejar uma distração. E naquele momento, pela primeira vez em semanas, eu senti uma chama acesa dentro de mim. Eu não estava mais sozinha. E, mais importante ainda, eu sabia que havia uma possibilidade de escapar, de ser livre novamente. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo podem estar pensando: Marisa, como você conseguiu sobreviver a tudo isso? Eu não sei exatamente. Só sei que mesmo nos momentos mais escuros, algo dentro de mim nunca deixou de lutar. Eu ainda queria viver. E eu vou contar tudo a vocês, porque talvez a minha história possa ajudar outras pessoas a não caírem nas mesmas armadilhas que eu caí. Eu quero saber de vocês. Já passaram por algo assim? Ou conhecem alguém que tenha vivido uma situação parecida? Deixe nos comentários, compartilhe sua experiência, compartilhe sua força. E se você se sente tocado por essa história, inscreva-se no canal para ouvir mais sobre como a minha jornada continuou.
Porque o que eu vivi, acredite, não é o fim. Eu nunca vou esquecer o momento em que ouvi aquelas palavras. Eu posso te ajudar a sair daqui. Elas foram como um raio de luz, cortando a escuridão do meu pesadelo. Eu, que já havia perdido as esperanças, que não acreditava mais na possibilidade de um futuro fora daquele lugar, finalmente senti uma faísca de vida. Até aquele momento, a cada dia que passava, meu corpo e minha alma estavam sendo consumidos. Mas ali naquela conversa com Giancarlo, algo dentro de mim se acendeu de novo. Ele me olhou com um olhar que, de algum modo, eu sabia que não era só mais um gesto de pena. Não, ele não estava me olhando com compaixão. Ele me olhava como quem enxerga uma pessoa inteira, como quem vê algo além do sofrimento. Eu não sabia se podia confiar nele, mas o olhar dele me dizia que ele queria me ajudar de verdade. Giancarlo, apesar de ser um cliente, não era como os outros. Ele não estava ali para tirar de mim algo que não me pertence. Ele estava ali porque, de alguma maneira, viu em mim a dor, a luta e algo mais. Algo que ele não podia ignorar. Ele começou a me contar sobre como ele tinha percebido o que estava acontecendo ali, como ele tinha visto outras mulheres em situações semelhantes e, acima de tudo, como ele não podia mais fechar os olhos para aquilo. No início, ele apenas me ofereceu palavras de consolo. Me dizia que, apesar de tudo, eu não deveria perder a esperança, que havia formas de escapar, que existiam brechas, possibilidades. Mas eu estava cética. Como poderia confiar em alguém que ainda era parte daquele mundo? Alguém que ainda consumia mulheres como eu. Mas ele não parecia ser como os outros. Havia algo nele que me fazia pensar que, talvez, ele fosse a chave para a liberdade que eu tanto ansiava. Ele começou a me contar sobre um plano, um jeito de escapar. Eu sabia que isso não seria fácil. Eu sabia que qualquer movimento em falso poderia significar uma punição severa, mas algo dentro de mim me dizia que eu tinha que tentar. Eu não posso viver aqui para sempre. Eu preciso sair. Eu preciso ter uma chance. Pensei com todas as forças que ainda restavam em mim. Giancarlo me disse que o que precisávamos fazer era simples, mas extremamente arriscado. Ele sabia de uma maneira de distrair os seguranças do bordel por alguns minutos. Era o suficiente para eu fugir, para eu correr, para eu encontrar um lugar onde ninguém pudesse me encontrar. Ele me explicou tudo em detalhes, passo a passo. Ele me disse que eu precisaria fingir ser alguém que eu não era, mas que isso seria a única maneira de ter uma chance. Eu me perguntei várias vezes se ele realmente queria me ajudar ou se havia algo mais por trás disso. Mas eu não tinha escolha. O que mais eu poderia fazer? Eu estava presa em um lugar onde cada movimento meu era vigiado, onde minha liberdade não existia mais. A única coisa que restava era a coragem. Um tipo de coragem que eu não sabia que tinha dentro de mim. Eu não sabia se seria capaz de seguir com o plano, mas algo em meu interior me dizia que eu tinha que tentar. As semanas seguintes foram uma mistura de ansiedade e preparação. Eu comecei a planejar, comecei a me organizar mentalmente para o que estava por vir. A cada dia que passava, eu sentia uma pressão imensa. A realidade do que eu estava prestes a fazer parecia mais assustadora a cada momento. Eu sabia que, se algo desse errado, seria o fim. Mas também sabia que, se eu não tentasse, minha vida já estava acabada. Não havia mais nada para mim ali. Tensão começou a aumentar, e o medo de ser descoberta me paralisava a cada passo. Eu comecei a ensaiar, a me preparar mentalmente para o que estava por vir. A rotina diária no bordel parecia mais sufocante, mais opressiva, mais desesperadora. Cada noite parecia ser uma eternidade. E à medida que o plano se aproximava, a ansiedade tomava conta de mim. Eu começava a pensar no que poderia acontecer, nas consequências de minha fuga,
nas reações de todos ao meu redor. Mas, no fundo, uma voz dentro de mim continuava a me empurrar para frente, para a liberdade. O momento da fuga chegou e a adrenalina tomou conta de meu corpo. Era como se o tempo tivesse parado. Quando Giancarlo me deu o sinal, tudo o que eu sabia era que não havia mais volta. Eu precisava correr. Eu precisava sair dali a qualquer custo. O plano que ele havia me explicado com tantos detalhes parecia agora uma realidade iminente. Eu, que antes estava trancada naquele quarto, agora estava com a porta aberta. A chance da minha vida diante de mim. Eu corri. Corri como nunca havia corrido antes. Meus pés batiam no chão com uma força desesperada, como se cada passo fosse uma vitória. Eu podia ouvir minha respiração ofegante, meu coração batendo rápido. Mas eu não parei. Eu corri e não olhei para trás. Eu sabia que se eu olhasse para trás, eu me perderia. Eu sabia que se eu duvidasse por um segundo, tudo estaria perdido. Quando finalmente consegui sair daquelas ruas sombrias, quando finalmente respirei o ar da liberdade pela primeira vez em anos, eu sabia que nada seria mais poderoso do que aquele momento. Nada poderia me prender de novo. A sensação de estar viva, de ter uma chance de recomeçar, me deu uma força que eu jamais imaginei sentir. Eu encontrei abrigo em um local seguro, onde pude me esconder por algum tempo. Lá, longe do bordel, longe dos homens que me usavam, eu comecei a recuperar um pouco daquilo que eu havia perdido. Mas mesmo assim, não podia esquecer o que havia acontecido. Eu sabia que minha fuga era apenas o começo da luta. Eu sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Se você já passou por algo difícil, se já teve que lutar por sua liberdade, eu quero saber sua história. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe suas experiências e vamos conversar. Isso pode ser a diferença para muitas pessoas que ainda estão passando por algo semelhante. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para acompanhar o próximo capítulo dessa história e mais outras histórias reais que precisam ser ouvidas. Eu não posso dizer que fiquei surpresa quando finalmente descobri toda a verdade. Na verdade, eu já sabia no fundo o que estava acontecendo. Mas nunca quis acreditar. A dor da traição é uma das piores que podemos carregar. E foi justamente isso que eu precisei enfrentar. A verdade nua e crua de que meu próprio tio, Alberto, foi o responsável por me vender. Ele foi o elo que me ligou ao pesadelo em que vivi todos aqueles anos. Eu me lembro como se fosse ontem. Quando finalmente consegui escapar daquelas mãos cruéis, eu senti que poderia respirar novamente. Mas a liberdade não me trouxe a paz que eu esperava. O peso do que havia acontecido não saiu de mim. Como eu poderia viver com isso? Como eu poderia viver com o fato de que alguém da minha própria família me entregou ao inferno? A raiva e a dor dentro de mim começaram a se acumular, como uma tempestade que cedo ou tarde precisaria explodir. Foi nesse momento que eu decidi que precisava denunciar, precisava contar a verdade. Mesmo que isso significasse mexer com um passado que eu preferia enterrar. Eu sabia que essa decisão não seria fácil. Eu sabia que ao expor tudo, não só a minha dor, mas também a de tantas outras mulheres, estaria jogando uma pedra enorme em uma história que muitos queriam manter escondida. E foi assim que comecei a me organizar, a juntar as peças do quebra-cabeça que tinha sido minha vida. Primeiro, comecei a reunir todas as informações que consegui sobre o esquema de tráfico que meu tio havia organizado. Giancarlo, aquele homem que me ajudou a fugir, foi fundamental nesse processo. Ele já havia desconfiado do que estava acontecendo, mas nunca teve coragem de se envolver diretamente, com medo das consequências. Mas agora, depois de me ver livre, ele me apoiou. Ele sabia o quanto eu estava determinada a fazer justiça e me ofereceu sua ajuda de todas as formas que podia.
Ele me ajudou a entrar em contato com pessoas que tinham informações vitais para derrubar o esquema. Quando comecei a juntar as evidências, foi como abrir uma porta para um mundo de mentiras e crimes que até então eu não conseguia compreender. Completamente. Um dia, enquanto conversávamos, Giancarlo me contou algo que me deixou sem palavras. Ele tinha gravado uma conversa com meu tio Alberto. Ele estava em um bar, conversando com um homem que era parte do esquema. E, naquela conversa, meu tio deixou claro que sabia exatamente onde eu estava sendo levada e o que estava acontecendo comigo. Ele havia recebido uma boa quantia de dinheiro por me entregar aqueles monstros. Foi um choque. Ouvi aquela gravação e, pela primeira vez, senti a confirmação do que eu já sabia, mas não queria acreditar. A minha própria carne e sangue havia me traído. Eu estava furiosa. Não só com ele, mas comigo mesma, por ter sido tão cega por ter confiado nele. Eu queria destruir tudo o que ele representava, mas sabia que a justiça não poderia ser feita com as minhas próprias mãos. A raiva que queimava dentro de mim foi transformada em ação. Eu sabia o que precisava fazer. Eu precisava denunciar. Eu precisava fazer com que as pessoas soubessem o que realmente acontecia naquele bordel. E que meu tio era o cérebro por trás de tudo. A decisão de ir à polícia não foi fácil. Eu sabia que, ao fazer isso, estava mexendo com algo muito maior do que eu. Estava mexendo com um esquema de tráfico humano. E as pessoas que estavam por trás disso não iriam desistir tão facilmente. Eu também sabia que a exposição da minha história seria difícil, mas era a única maneira de garantir que outras mulheres não passassem pelo que eu passei. Eu não poderia deixar meu tio continuar a destruir vidas como ele fez com a minha. Não poderia deixar ele escapar impune. Com as evidências em mãos, fiz a denúncia. As primeiras semanas após a denúncia foram as mais difíceis. Eu sabia que as coisas iam ficar complicadas, que eles iam tentar me silenciar. Mas eu não podia mais ficar em silêncio. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas sabia também que era a única chance que eu tinha de fazer justiça. O processo foi longo e doloroso. Durante o julgamento, meu tio Alberto tentou negar tudo. Tentou me descreditar. Tentou colocar a culpa em outras pessoas. Ele tentou me fazer parecer louca, como se eu estivesse inventando tudo. Mas as provas não mentiam. A gravação que Giancarlo tinha feito foi a chave para a condenação dele. E no final, ele não teve escapatória. Meu tio foi preso. E com ele, a rede de tráfico que ele havia montado foi desmantelada. Mas a vitória não foi minha. A vitória foi de todas as mulheres que passaram pelo que eu passei. A verdadeira vitória foi a justiça. Foi a liberdade de saber que, apesar de tudo, a verdade prevaleceu. E eu sabia que, apesar de tudo o que eu havia perdido, eu havia conquistado algo muito mais importante. A minha voz. Eu havia quebrado o silêncio. E isso me deu a força que eu precisava para continuar a lutar. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo a este vídeo têm dúvidas, têm medo, ou talvez até a sensação de que o mundo é um lugar injusto. Mas eu estou aqui para lhes dizer que a justiça pode ser feita. Pode ser dolorosa, pode demorar, mas se você tiver coragem para lutar, a verdade sempre encontrará um caminho. Agora, eu quero ouvir de vocês. Como vocês lidaram com momentos de injustiça em suas vidas? Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe sua história. Vamos continuar a conversa, porque juntos podemos nos apoiar e juntos podemos fazer a diferença. E, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque nos próximos capítulos vou compartilhar mais sobre como a minha luta continua e como, com coragem, podemos transformar nossa dor em poder. Eu sabia que minha vida jamais seria a mesma depois de tudo o que passei. A prisão de meu tio Alberto foi o fim de um ciclo, mas também o começo de algo que eu nunca imaginei.
a verdadeira libertação. Porque, como eu aprendi da maneira mais difícil, a liberdade não é apenas física, ela começa dentro de nós. Só quando você é capaz de encarar o espelho e ver o que foi tirado de você, e ainda assim escolher seguir em frente, é que você entende o que é de fato ser livre. A prisão de meu tio foi um marco, uma vitória. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia parar ali. A história dele não era a única. Meu tio não agia sozinho. Ele fazia parte de uma rede muito maior. Uma rede que, mesmo com sua queda, ainda tinha muitos tentáculos espalhados pelo mundo. Eu sabia que meu trabalho não estava concluído. Eu não poderia simplesmente virar as costas e seguir em frente. A verdadeira batalha ela estava só começando. Quando eu me vi frente a frente com a prisão dele, a sensação foi de um peso sendo retirado dos meus ombros. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que, por mais importante que fosse, isso não seria o suficiente. Porque o verdadeiro objetivo era expor o que estava acontecendo, trazer à tona todas as histórias de mulheres como eu que haviam sido esquecidas. Eu não era a única vítima, e meu tio não era o único responsável. A sociedade, a mídia, as autoridades. Todos estavam começando a perceber o que eu já sabia. O tráfico humano é uma chaga invisível, que se esconde nas sombras das cidades grandes, nas promessas falsas de uma vida melhor. Mas eu estava decidida a mostrar ao mundo o quão grande era essa rede e como ela destruía vidas sem piedade. Eu comecei a trabalhar com organizações que lutam contra o tráfico humano. Comecei a usar a minha história para sensibilizar as pessoas, para educar sobre os perigos que existem em lugares aparentemente seguros, sobre os perigos que as mulheres enfrentam todos os dias. As lembranças dos dias no bordel ainda me assombravam, mas eu não podia mais permitir que o medo fosse mais forte do que minha vontade de lutar. E foi nesse momento que minha vida tomou um rumo que eu nunca poderia prever. As pessoas começaram a ouvir a minha voz. Não apenas aquelas que estavam perto de mim, mas outras mulheres, em diferentes partes do mundo, começaram a me procurar. Elas me contavam suas histórias, suas dores, suas lutas para sobreviver. Cada uma delas com um passado diferente, mas todas compartilhando o mesmo pesadelo. Elas me diziam que minha história havia sido a chave que faltava para elas também se libertarem, para elas também encontrarem forças para denunciar. Eu percebi, então, que não estava sozinha. Nunca mais estaria. Cada mulher que se levantava para contar sua história, cada mulher que se unia a essa causa, se tornava parte de algo muito maior. E, juntos, começamos a mudar as coisas. Eu fiz mais do que denunciar. Eu me tornei uma defensora da liberdade. Eu me tornei a voz das que ainda estavam lá, nos bordéis, nas prisões do mundo, sem saber como sair. Eu falei em conferências, participei de programas de televisão, e minha história foi compartilhada por milhares de pessoas. Eu sabia que, ao fazer isso, estava correndo um risco. Mas a dor que eu carregava não era nada comparada à dor de outras mulheres que ainda estavam presas. Eu não poderia calar minha voz agora. A verdade é que, no fundo, eu sabia que minha liberdade total só aconteceria quando eu fosse capaz de fazer com que o mundo visse o que acontecia em silêncio. Quando as pessoas finalmente olhassem para o tráfico humano como o crime que ele é. Quando as mulheres não tivessem que lutar sozinhas. Eu estava ali, não apenas para curar minhas próprias feridas, mas para curar as feridas de todas as mulheres que haviam sido invisíveis, todas aquelas que sofreram em silêncio. Eu lembro do dia em que fui convidada para falar em uma audiência pública sobre tráfico humano. Quando entrei na sala, a luz parecia mais forte, mais quente. As câmeras estavam lá. Os olhares estavam voltados para mim.
Mas naquele momento, eu não vi apenas os olhares de quem me assistia. Eu vi os olhares das mulheres que estavam lá, fora, escondidas, esperando uma chance, esperando ouvir alguém como eu. Elas estavam me vendo. Elas estavam sentindo minha dor, minha luta. E naquela hora, eu soube que tudo o que passei não foi em vão. Os dias de angústia, de medo, de solidão, de perda, tudo isso havia sido transformado em algo maior do que eu. Eu não era mais uma vítima. Eu era uma guerreira. E eu estava pronta para continuar a luta, para garantir que daqui para frente ninguém mais passasse pelo que eu passei. E então, no final daquele dia, ao sair da audiência, com todas as luzes apagadas, com as ruas desertas e os passos ecoando na calçada, eu percebi o quanto eu havia mudado. Não era apenas o peso da luta que estava em meus ombros. Era a força que eu tinha encontrado em mim mesma. A força para seguir em frente. A força para ser a voz daquelas que não podiam falar. Eu não era mais a menina ingênua de 18 anos que acreditava nas promessas de um futuro melhor. Eu era agora uma mulher, uma sobrevivente, uma defensora. Eu não estava apenas lutando pela minha própria liberdade. Eu estava lutando por todas as mulheres que ainda estavam presas, ainda sendo silenciadas. E, se eu tivesse que passar o resto dos meus dias fazendo isso, eu faria. Porque a minha dor, minha jornada, minha luta, elas tinham um propósito maior: dar esperança e coragem para quem ainda não sabia que podia lutar. Agora me diga, o que você faria se estivesse no meu lugar? O que você faria para lutar por justiça? Deixe nos comentários. Eu quero ouvir sua opinião, saber o que você pensa. E se você se sente tocado por essa história, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem. Porque, juntos, podemos fazer a diferença. A luta ainda não acabou e a sua história também é importante.